Meu bom dia a todos, meus alunos da Escola Dominical e a todos que nos ouvem, aqueles que entendem que a Bíblia é a Palavra de Deus. Quero ler com vocês nessa manhã no capítulo 29 de Jeremias, do verso 4 ao verso 10, que nos diz o seguinte: O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Casam-se e tenham filhos. E os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim pedindo a favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Eu, Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, estou avisando para que não deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem o que pode adivinhar o futuro. Não dê atenção aos seus sonhos. Eles dizem mentiras em meu nome, e eu não os enviei. Eu, Senhor, estou falando. O Senhor Deus ainda diz: Quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês, e cumprirei a minha promessa, e os trarei de volta à sua pátria. O Senhor diz: eu cumprirei minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Essa instrução é a instrução dada por Deus aos hebreus no momento em que eles são levados cativos para a Babilônia. E a instrução era: se envolvam, é claro que dentro dos limites, né? Mas deviam se envolver, deveriam plantar, deveriam casar, deveriam construir, deveriam orar pela nação, já que se a nação fosse bem, eles iriam também. Deveriam comer, ou seja, se envolver totalmente com aquela nação. E Deus diz mais que após 70 anos, ele os traria de volta para a sua terra natal. Trazendo para os nossos dias, em função de catástrofes, de regimes políticos totalitários, exploração, globalização, nós temos visto muita gente com dupla, tripla cidadania, gente que já nem sabe mais onde é sua pátria. Eu tenho uma amiga que ela morou em 3 países, ela já é uma pessoa de meia idade. Ela nasceu num, adolescência, foi criada até a vida adulta em outro e atualmente mora em outro. E ela estava com crises de identidade, por não saber exatamente qual que era a sua identidade, por estar em tantas nações durante a sua existência. Nós vivemos hoje um período muito difícil no Brasil, onde as pessoas perderam a noção de cidadania. E às vezes por medo de se identificar com o grupo A ou grupo B, acabam deixando de lado a questão da cidadania, de ser cidadão de um país, de defender, de lutar e de querer o melhor dessa nação onde Deus nos colocou. Nós temos perdido muito nessa questão. Nós temos reservado nosso patriotismo somente para os momentos de jogos da Copa do Mundo, o momento político, ou alguma coisa assim, né? Algumas pessoas chegam ao ponto de dizer que, como cidadãos dos céus, nós não devemos nos envolver com negócios dessa terra. E isso tem uma certa verdade, mas a nossa situação de cidadãos de um país, ela não deve ser desconsiderada. A primeira coisa que eu queria considerar dentro desse raciocínio aí é que todos nós cristãos temos dupla cidadania. Ou todo servo do Senhor Jesus, aquele que crê em Deus, tem dupla cidadania. A daqui e a cidadania dos céus. Isso já foi cantado no passado, né? Eu me lembro de pelo menos 2 hinos, um que diz que eu sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Do reino lá dos céus, embaixador eu sou. Ou seja, fazendo essa distinção entre um reino e outro. Há um outro hino muito bonito que diz: da minha pátria, bem longe estou, cansado
eu vou. Esse sentimento de uma pátria aqui na terra e uma pátria lá no céu, sabendo que a pátria que é para a eternidade é aquela lá dos céus. É claro que todos nós, irmãos, aguardamos ansiosos o retorno de Jesus. E nós devemos fazer isso olhando firmemente para Jesus, aguardando esse momento. Entretanto, quando o apóstolo Paulo fala a respeito dessa questão, e falando da carreira cristã, ele diz que nós devemos olhar firmemente para Jesus, entretanto devemos correr. Ou seja, você não para e fica olhando firmemente, não, você corre, há um prêmio a ser alcançado e nesse período você corre. E eu penso com relação à nossa situação como cidadãos desse país, que vive momentos difíceis e vive muitos problemas. Nós devemos estar atentos a tudo isso e devemos nos envolver como cidadãos desse país, para que possamos orar, possamos nos envolver e ter dias melhores, né? Outra questão que nós devemos considerar é que todos nós sabemos que um dia iremos para a nossa verdadeira pátria. Entretanto, enquanto isso não acontece, nós devemos ter em mente quem nos colocou nessa pátria. E quem nos colocou aqui foi o Senhor Jesus, foi Deus que nos colocou. Se você considera isso aqui uma Babilônia, saiba que quando o povo de Israel foi para a Babilônia, Deus mandou que eles deveriam fazer seu papel de cidadão, né? Eu sempre penso que Deus poderia ter nos colocado em vários lugares, né? Lugares muito difíceis de viver. Entretanto, Deus nos colocou no Brasil e somos brasileiros e aqui devemos amar e honrar a nossa pátria. Outra questão que nós devemos considerar é que os homens que mais fizeram por essa terra, muitos deles foram homens que almejaram a pátria celestial, mas nem por isso deixaram de cuidar e de investir nessa terra. Há um grupo, né, acho que Karl Marx é que disse que a religião é o ópio do povo. Pode ser que alguma religião tenha tido esse papel, mas no meio nosso, de nós cristãos, dos protestantes, homens de Deus muito fizeram por esta terra, por esta pátria, entendendo que enquanto estamos aqui, nós devemos servir a essa pátria, nos envolver com essa pátria. A semelhança de Israel, que foram dispersos várias vezes, né? Israel não foi disperso só quando foi para a Babilônia, mas a história de Israel é uma história meia nômade, né? Onde ele perde terra, ganha, perde, mas em todo o tempo eles amaram a terra deles e sabiam que há um Salvador que há de restaurar a sorte deles em uma pátria celestial. É uma história que eu gosto muito de um casal missionário que voltou das missões depois de muitos anos e chegaram em casa achando que seriam recebidos pela igreja que os enviou, e qual não foi a surpresa que ninguém os esperava. E eles então foram para sua casa e chegando lá, tudo empoeirado, tudo abandonado, e então a esposa diz ao marido, né? Que recepção na nossa casa, na nossa pátria. E o marido então olha para ela e diz: essa não é a nossa verdadeira casa, essa não é a nossa verdadeira pátria, porque nós temos uma pátria no céu. Irmãos, com essa palavra, eu queria estar dizendo para vocês que os momentos são difíceis, em que há muitas polarizações, que há muita palavra, muita briga, muito entendimento errado, mas eu queria trazer uma palavra de ânimo a você, brasileiro. Se envolva com sua pátria, com sua nação. Saiba que se você está aqui foi porque Deus o colocou aqui, e Ele tem um projeto para você aqui. Caso contrário, Ele tinha colocado você em outra pátria, ou de repente numa pátria onde sequer o cidadão tem direito de falar ou pensar alguma coisa.
mas nós ainda vivemos num país livre, democrático, onde podemos expressar nosso pensamento, a nossa visão, o nosso modo de entender a vida. E você não deve ficar apático, distante, sem pensar nessa pátria, sabendo que o nosso destino, que a nossa verdadeira pátria está nos céus. E lá seremos os moradores para a eternidade. Amém? Pai, nós queremos te louvar porque o Senhor nos deu um país, uma nação e um povo que é nosso irmão. Obrigado, Deus, por essa dádiva, porque temos pátria, porque temos nação. E obrigado porque aqui podemos invocar o teu nome e pedimos a tua bênção para esta nação, para esse momento tão difícil em que vivemos. Que possamos, ó Pai, encontrar o nosso rumo certo e que essa nação venha a ser uma bênção, não só para nós, mas para todo mundo. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo a sua bênção sobre todos os cidadãos brasileiros e toda a direção desse país. Em nome de Jesus. Amém.